Capítulo 30 hoje, então. Capítulo que se chama Herança e Eutanásia. O capítulo anterior, então o André Luiz está trabalhando lá, né? Começando o trabalho dele, já começamos a ouvir algumas histórias de alguns dos que estão sendo lá atendidos. O capítulo anterior foi a história daquele que idolatrava demais o corpo físico, né? Então, o Francisco, a visão do Francisco, inclusive, algo que acompanhava ele, assombrava ele depois da morte, era o próprio corpo, que ele não conseguia se desligar. Mas apesar de ele estar desligado, ele acompanhou o processo todo de putrefação do corpo dele, né? Então ele via aquilo já como algo externo e aquela visão até inclusive acompanhava ele. Então, é um dos exemplos de desequilíbrios depois da morte, né? Então, no caso do Francisco, é apego exagerado à forma física, ao próprio, à personalidade, né? Que a gente acaba acostumando, porque a gente nasce, cresce, se olha no espelho e acha que a gente é aquilo. Mas o corpo a gente sabe que é aquilo que fica para trás. Então, esse foi o capítulo anterior. Agora, nesse capítulo, herança e eutanásia. Então, vamos ver o que que tem nele. Ainda. Michael, Oi, uma pergunta antes, desculpa, já pode de falar. começar. Porque eu li, agora eu não estava tentando lembrar onde eu li, mas eu li em algum lugar que quando a gente morre, no momento do desencarne, a gente é sempre acompanhado por alguém, algum ente, que a gente não tem esse desencarne e está totalmente desacompanhado. Mas, por exemplo, nesse caso, ele ficou preso, a história do corpo e tudo mais. Quando falam que a gente é acompanhado, significa que deve ter alguém próximo, mas não necessariamente eles conseguem encaminhar a gente. Eles... Não só consegue encaminhar ou não. Aquele que está sendo amparado nem sempre consegue perceber esse amparo ou essa presença. Então, que realmente existe alguém que nos ampara, que nos ama e acompanha isso daí, é fato. Do mesmo jeito que nós, encarnados, também tem a mesma coisa. Então, nós Uhum. temos a presença divina, nós temos os nossos mentores, os nossos guias, mas nem sempre a gente consegue sintonia, não consegue mesma Ah, vibração, não consegue então não perceber. necessariamente vê ou percebe ou está na mesma. A Entendi, maioria que está num estado como esse não percebe. entendi. Porque realmente, Lela, o que você deve ter lido é o seguinte: o processo de desligamento do espírito do corpo, né, do perispírito do corpo, existe um processo para que isso aconteça. Então Uhum. não é um negócio, parece que, pelo que eu entendo, tão fácil, tão simples assim, é pum, existe um rompimento. Não, existe um processo que, pelas descrições que eu já li, parece que é algo até cirúrgico. Eles fazem um desligamento de alguns itens, de alguns locais ali, e é uma equipe responsável por isso. Hum. E o fato é que o espírito que está desencarnando, dependendo do grau de materialidade dele, ou de desequilíbrio mental, de vibração, ele não tem a menor consciência disso que está acontecendo. Isso acontece apesar de. Então, Entendi. o fato é esse. Oi, Bruna, boa noite, tudo bem? Oi, gente, boa noite, tudo bem e vocês? Tudo jóia. Então tá bom. Então, nós estávamos começando um novo capítulo aqui. A Lela só estava perguntando em relação ao último, né, que é o desencarne do Francisco. E é essa questão, né, de existir sempre a presença de alguém que nos ama ou que nos ampara nesse processo, mas que nem sempre isso é percebido. Agora, nesse capítulo, então começa assim. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa quando Salústio se aproximou informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai, enfermo, no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Então, olha isso, o André Luiz estava falando que ele ainda estava impressionado com o caso do Francisco, né, com o que ele acabou de falar, mas chegou uma outra pessoa, o Salústio, falando para Narcisa que tinha uma pessoa que queria visitar o pai. O pai era mais um dos que estavam ali
sendo cuidados no Ministério da Regeneração, ali nas câmaras de retificação. No pavilhão 5. Inclusive, o pavilhão 5 é um daquele que eles falaram que, inclusive, estava sendo preparado, né, para receber os que vinham com os samaritanos. Mas o Salústio, quando a Paulina, perguntou para ele se ela poderia ver o pai, ele achou que não deveria realmente dar concessão a ela imediatamente antes de perguntar para Narcisa, porque o doente continuava em crise muito aguda. Então a gente já viu em alguns casos aí nos capítulos anteriores que nem sempre o que a gente quer é o melhor, né? Se os espíritos estão desequilibrados, ou encarnados ou desencarnados, se a presença ou contato entre essas duas pessoas não for boa para a saúde mental, né, e psíquica, eles não permitem. Então, muitas vezes o que acontece, que às vezes a gente quer algo e ainda não acontece, é porque não é bom, não é proveitoso que aquilo aconteça, porque eles sabem que aquele momento que os dois entes querem talvez seja prejuízo para o estado emocional ou para o tratamento. E foi o que o Salúcio veio fazer. Veio perguntar se a Paulina poderia ir ver o pai, que ela queria ver o pai que estava ali internado. Mas a Paulina é uma desencarnada e o pai também um desencarnado, né? Mas aí então vamos ver a reação no caso da Paulina. E aí então a Narcisa, mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Então olha isso, né? Como não existe regra. Existem realmente algumas coisas que são leis que os espíritos mais elevados conseguem reger isso com maestria, né? O que é bom, o que não é, o que pode, o que não pode. Então a Narcisa, como superiora do Salúcio, sabia que poderia autorizar. E olha por quê que ela justifica. Ela, a Paulina, tem autorização da ministra, tem permissão da ministra. Então alguém ainda superior a Narcisa já falou: a Paulina pode visitar o pai. Provavelmente quantas vezes quiser. E por que que ela pode, né? Aí a Narcisa até explica um pouquinho, visto estar ela, né, a Paulina, consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Então, já dá a gente entender que a Paulina já é um espírito mais consciente, mais equilibrado, e que, inclusive, o trabalho que ela está fazendo, e olha isso, nos momentos de folga dela, consagrando o tempo disponível, porque provavelmente ela tem outros afazeres. Mas a hora que ela pode, ela vai, e a tarefa dela com os familiares, olha isso, com o pai nesse caso, é reconciliar os familiares dela. Então ela é um ser mais elevado dentro da família. O pai está ali em condição ruim, né, sendo tratado pela Narcisa e pela equipe. E provavelmente existem outros familiares que também ainda não conseguem se entender. Estão com vibrações aí que ainda são muito ruins, muito prejudiciais um para com o outro. Mas a Paulina, ela já consegue trabalhar em benefício dessa reconciliação. Por isso ela tem permissão. E aí, enquanto o mensageiro se despedia, quer dizer, o Salúcio entendeu e voltou, né, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha generosa. Estou falando para o André Luiz. A Narcisa já conhece a Paulina, né? E aí para o André Luiz prestar atenção. Você vai ver que filha generosa que é a Paulina, que agora veio visitar o pai que está aqui com a gente. Não decorrera um minuto e Paulina estava diante de nós. Esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida de seda luminosa. Então já mostra que realmente ela é um ser que tem uma certa luz. Ela é uma pessoa harmônica, tanto na aparência física, quanto na questão de alguma certa iluminação, que a própria roupa dela tinha, né? Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Isso, para mim,
me faz pensar muita coisa. Porque a gente tá sempre um pouco tendencioso a achar que o ser ou é evoluído ou involuído e acha que as coisas são assim tão simples, né? Que ou você é bom ou você é ruim. E isso, cada vez que eu me encontro com uma descrição como essa, eu vejo, até porque a gente vai ver no desenrolar desse capítulo, que existem, assim, infinitas gradações de evolução espiritual. Então, o próprio Salústio, a Narcisa, os ministros, os que estão fora do nosso lar. E no caso, a Paulina, dá para ver que ela já é um ser mais equilibrado, tem uma certa luz, mas ela está com um olhar que denunciava uma extrema preocupação. E nós vamos ver que ela ainda, ela luta também com as suas dificuldades, ela está fazendo tudo pelo bom caminho ou com a intenção realmente alinhada com as leis divinas, mas ela ainda não é um espírito tão de luz assim. Narcisa apresentou-me delicadamente e sentindo, talvez, que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. Quer dizer, a moça, né, ela percebeu que o André Luiz estava ali, foi educada com ele, e percebendo que poderia falar o que quisesse, porque se a Narcisa tinha permitido a presença dele ali, ela já foi direto ao assunto com a Narcisa. E perguntou: E papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. Então, ele tem melhorado, mas ainda está desequilibrado. Então, não existe cura. De repente, isso também para a gente pensar. A gente acha que quando uma pessoa melhora, ela está boa. Não, ela está melhorando. Ela também existem inúmeros degraus, tanto para baixo quanto para cima. Ele ainda está bem desequilibrado, ele ainda acusa desequilíbrios fortes, mas já esteve pior. Está um pouco melhor. E pelo jeito a Paulina visita ele com frequência. Então, e tenta acompanhar essa evolução dele. E aí ela responde quando a Narcisa fala assim, né, que ainda tem essas crises, os desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Então, mostrando aqui, já confirmando aquilo que eu falei. É uma trama de uma existência familiar de vários que provavelmente ali estão envolvidos, que desencarnaram em sentimentos ruins uns com os outros, né? E é o que ela está lamentando, a Paulina. Nem ele, nem os outros. Quer dizer, não tem alguém que está tentando reconciliar e ele não. Os dois lados provavelmente estão com dificuldades nesse caso. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. A Paulina fala. Então, eles ainda estão envolvidos com sentimentos de ódio e displicentes com uma série de verdades, de realidades que eles já poderiam abraçar no plano espiritual. Porque a gente vai ver, o espírito está desencarnado, mas muitos que ainda sofrem é por conta de algum apego ainda com relação à matéria. Então, displicentes com relação a essa realidade. Narcisa nos convidou a acompanhá-la. E 1 minuto após, tinha diante de mim um velho, de fisionomia desagradável. Então a Narcisa chamou ele e nos convidou a acompanhá-la. E 1 minuto. Não, mas o André Luiz ele está aqui sozinho. Provavelmente só se o Salústio estava ali também, né? Mas o fato é que a Narcisa convidou o André Luiz a acompanhar eles, né? E chegaram então na frente desse senhor, do pai dela, que ele descreve como um velho de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, e inspirava mais piedade do que simpatia. Então era um senhor carrancudo, né? Pela descrição. Já um senhor mais de idade, extremamente carrancudo. Que dava mais, como ela fala, né, dó, piedade do que simpatia. Ele não era uma pessoa que ele olhou e sentiu uma profunda simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar acima do sofredor
o irmão espiritual. Isso é algo que a gente vai encontrar muitas vezes na obra do André Luiz. Porque se nós sairmos um pouquinho do livro e a gente procurar colocar isso para a prática, para o nosso dia a dia. Se a gente encontra uma pessoa antipática, grossa, carrancuda, a gente normalmente faz ou já vem naturalmente um movimento de antipatia para com aquela pessoa. A gente forma uma imagem ou uma ideia na cabeça que bloqueia, talvez, qualquer coisa boa que aquela pessoa faz. Então, alguém que te repugna, você, na verdade, já cria um preconceito daquela pessoa. E o que o André Luiz está procurando fazer pelas orientações que ele tem tido, é claro, ali no plano espiritual? Ele procurou vencer essas vibrações inferiores que dominaram ele pela aparência do ser. Então ele procurou, naquele momento, dar uma afastada na questão dessa aparência. Falei assim, vou procurar enxergar ele como um irmão espiritual, que é o que nós um dia vamos ter que entender. Que qualquer ser que a gente cruze na face da Terra ou fora da face da Terra é um irmão espiritual de nós. É filho do mesmo Pai. Então, o dia que a gente conseguir enxergar com uma fraternidade real, né, a fraternidade pura, é que a gente vai conseguir dar os primeiros passos, né, nesses processos que a gente está tentando fazer. Então ele estava tentando ver naquele momento, acima do sofredor, acima daquele velhinho carrancudo, um irmão espiritual necessitado de auxílio. Desapareceu a impressão de repugnância. Olha isso, quando ele fez isso, desapareceu aquele preconceito pela imagem que ele criou, né? Da aparência daquele senhor. Aclarando-se-me os raciocínios. Então ele conseguiu afastar com esse domínio do pensamento. Apliquei a lição a mim mesmo. Olha isso que ele está falando aqui, né? Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio? Ele lembrou, eu também vim do umbral. Eu também estava num estado passando por anos em um ambiente onde a minha vibração não era nada boa. Então ele, naquele momento, lembrou dele. Ele falou assim, ó, alguém que me viu talvez tenha tido a mesma repugnância que eu, do meu aspecto de quando eu cheguei. Então, com isso, facilitou para que ele também compreendesse que ali era só um estágio. Era um irmão que precisava de carinho, de atenção, de amor. Deveria ser horrível o meu semblante de desesperado quando ele chegou. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Então, olha isso, né? Então, esse é talvez uma receita que ele faça, né, pra gente. Quando nós olhamos para alguém, nos lembrando das nossas imperfeições, existe sempre brecha para a gente começar a colocar o amor fraterno, né? A enxergar as pessoas como um verdadeiro irmão que precisam desse amor, precisam dessa atenção. E aí ele segue ainda descrevendo: o velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Então, além disso, olha, a filha dele, que toda carinhosa e atenciosa chegou, e nem para ela ele teve uma palavra de ternura. Através do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Então ele estava extremamente bravo, né? Revoltado, agressivo, até com a filha. Papai, e olha isso, como ela chega falando, né? Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. E aí ele respondendo, ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame. Não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Então vocês lembram do nome do capítulo, né? Eutanásia e herança. Ou herança e eutanásia. Então a gente já começa a fazer uma ideia do que está acontecendo, né? Então a Paulina está cuidando da reaproximação
entes familiares dela. Então, o pai, provavelmente, esse senhor, né, estava doente ou não. O fato é que um dos familiares, que ele está ainda, do mesmo jeito que o Francisco tinha apegado a ele a imagem dele próprio, esse, nesse momento, não consegue desviar o pensamento de quem prejudicou ele no final da vida dele. Então ele falou assim: ainda vejo ele do meu lado, me dando, né, me ministrando o veneno mortal. E aí, olha o que a Paulina responde: não diga isso, papai, pediu a moça generosa. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Então, agora que a gente já começa a entender o quebra-cabeça da história desse senhor, né? O irmão da Paulina, né? O Edelberto, era filho dele também. Então, a Paulina está tentando acudir o pai, mas o pai está extremamente transtornado, revoltado, porque o Edelberto, um dos filhos, a gente não está falando aqui que matou, eutanásia se chama o capítulo. Então é claro que a gente sabe que isso é, de certa forma, provocar a morte, acelerar o processo de desencarne de alguém. Mas a gente sabe que a eutanásia muitas vezes é justificada porque não quer que a pessoa sofra mais, porque acha que a pessoa não tem o direito de ficar sofrendo. Mas olha como um espírito que sofreu uma eutanásia encara a situação. Então, porque o espírito não morre, o espírito segue vivo. E se ele queria ainda fazer algo ali e alguém acelerou isso, ele não pode não entender, pode não aceitar e encarar aquilo não como um benefício que foi feito para ele, mas como algo que realmente como um assassínio. Ele se sente agora assassinado. Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu no caso dele. Se a intenção do Edelberto foi realmente de abreviar o sofrimento ou se ele era um que tinha algum interesse menos digno, né? E aí ele responde: "Meu filho?", gritou o infeliz. "Nunca, nunca. É criminoso sem perdão, filho do inferno." Olha o peso, né, dessas palavras. Então, o grau de a vibração baixa que estava realmente envolvendo esse senhor ali naquele momento. E a Paulina tentando contemporizar e ele botando para fora aquilo que ele estava sentindo. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Quer dizer, a Paulina já é um espírito, como a gente viu, que já tem uma certa evolução. Então, ela é um espírito que, apesar ainda das suas limitações, ela já ama, provavelmente, os dois lados. Ela enxerga, não adquiriu uma postura, né, de parcialidade, né? Falar assim, eu vou defender meu pai, ou porque meu irmão fez isso, ou não, eu vou. Meu irmão estava certo e vou. Não, ela quer conciliar. Ela entende talvez a necessidade de ajudar o irmão e também entende a necessidade de ajudar o pai. Só que é uma situação aqui das mais difíceis que a gente pode encontrar inúmeras vezes. Quantas histórias a gente não ouve aqui de pessoas que nutrem sentimentos muito ruins por algumas pessoas que prejudicaram, intencionalmente ou não, mas que criam aquela vibração extremamente ruim, né, entre essas pessoas. E ela estava, a Paulina, naquele momento, ouvindo o pai falar daquele jeito, ela já estava começando, né, a ficar com os olhos com lágrimas. E aí ela responde, ainda segue: ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Então ela está começando a passar para o pai noções, né, dessas verdades sublimes, que é o que a gente está aqui também tentando aprender, né? Porque a gente tem ainda o vício muito grande de amor que envolve muito mais algumas pessoas e afasta outras, de preferir alguns e preterir outros. A gente vive ainda isso.
Isso é parte ainda da do nosso estágio evolutivo. Mas a realidade, a verdade é outra. Ninguém é muito mais do que outro. Talvez em determinados momentos, sim. Nós temos pessoas mais queridas. Nós temos pessoas que nos impulsionam porque a gente sente um amor maior por aquelas pessoas naquele momento. Mas tudo isso, olha como ele fala, atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Então, o amor que Deus espera que um dia nós consigamos sentir por todos, qual é a receita? Qual é o mecanismo que Deus coloca, usa? Fazendo a gente entrar nessa vida através de famílias, através de laços consanguíneos que estreitam muito dois espíritos, né? Seja pelo matrimônio, seja pelo afeto, seja por pai, pelo vínculo de pai e filho, ou mãe e filho, ou de irmãos. Então, essas relações que a gente acaba vivenciando nas nossas encarnações, elas acabam fazendo com que a gente sinta, experimente o que é um amor de verdade, mas que um dia é para ser estendido. É que no momento a gente ainda é muito vendado por uma série de problemas, né? No caso dele ali, na verdade, o pai estava nutrindo um ódio pelo filho, não estava nem conseguindo vivenciar esse amor que a gente entende. Mas ela está explicando para ele com relação a essas verdades. E aí ela segue. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Olha que isso daqui dá para a gente ficar pensando assim há muito tempo, porque se nós, para quem já tem filho, ou mesmo quem não tenha filho, que consiga inverter, né, e ver esse amor de filho com os seus pais, né, acaba vendo que realmente isso é uma bênção que Deus faz. Deus permite, olha, o Senhor da vida nos permite ser pai e ser mãe para que a gente possa começar a experimentar o que é esse amor, porque o amor que nós sentimos pelos nossos filhos é uma pontinha do que Deus sente pela gente. Então, isso é o que Deus faz para que nós entendamos o que é o amor que a gente está destinado a um dia vivenciar por todos. E aí ela continua: nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime. Olha isso, nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templo de união sublime a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Então, ela está tentando, né, de alguma maneira, mostrar para o pai dela que ele está muito fechado na forma de enxergar as coisas. E ela está tentando ampliar. E apesar também das palavras dela, o jeito de falar. A gente sabe que a vibração que é colocada nas palavras, porque às vezes a gente pode falar palavras lindas, mas num tom de vibração extremamente ruim. Então, às vezes não é o que a gente fala, mas é o jeito que a gente fala, é pior do que qualquer coisa. E no caso, ela está falando coisas sublimes, com uma vibração também extremamente acolhedora, tentando passar essa vibração de compreensão e de amor que ela tem para o pai. E olha como isso surte de alguma forma efeito, né? Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Então, de alguma maneira, ela sensibilizou ele. Não está falando aqui que ela consertou, que ela fez ele entender, mas é como se fosse pequenas doses de vibrações que vão como se fosse um remédio.
Então, naquele momento, ela quebrou aquela vibração de extremo rancor dele e sensibilizou ele a ponto de fazer ele chorar convulsivamente. E aí ela segue: perdoe Edelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Então, porque ele, como filho, realmente fez algo que não deveria. Mas ela está tentando fazer ele enxergar muito além disso. Procure enxergar além disso. Perdoe o Edelberto, papai, ela pede. E estive em nossa casa ainda hoje. Então, olha isso, a Paulina tem acesso ao mundo também dos encarnados. Ela foi lá. Está visitando a casa de quem ficou, a casa dela. Ela já está desencarnada, mas ela está visitando ali os familiares dela. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos influídos de amargura e incompreensão. Do mesmo modo, porque eles lhe fazem o mesmo. Então, o que ela está explicando é o que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes, né? A vibração ruim de um desencarnado influencia nos encarnados. Então, olha isso. O Senhor envolve eles todos ali, os nossos queridos, influídos de amargura e incompreensão. Então, eles sentem o peso dessa vibração do que desencarnou. Olha, vamos pensar nisso. Do que muito provavelmente, em alguns casos, foi até feita a eutanásia com boas intenções. Mas se a pessoa não entendeu isso da mesma maneira, a pessoa não vai vibrar adequadamente. E o mesmo acontece pelo outro lado também, como ela está falando. Eles fazem o mesmo. Então, as incompreensões, as vibrações negativas deles ali encarnados, porque provavelmente estão passando ainda por algum transtorno, se culpando o pai ou não, seja lá como for, eles trocam vibrações extremamente prejudiciais um para com os outros. E olha aí ela ainda explicando isso que a gente está falando. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo por mais distante que esteja. Então, quando a gente faz uma vibração por outra pessoa, seja ela ruim ou seja ela boa, se a gente alimenta pensamento negativo na direção de alguém, essa pessoa de alguma maneira recebe isso. E o contrário, se a gente faz uma oração, deseja algo de bom para aquela pessoa, olha, como fala assim, ó, por mais distante que esteja, porque isso é materialmente, distância é material, porque o pensamento alcança, independente de onde a pessoa esteja. Então, uma boa vibração chega no alvo ou uma vibração ruim também chega no alvo. No caso, ela está descrevendo essa vibração ruim que está acontecendo entre eles. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Então, porque aí às vezes a gente pode até pensar, né? Ah, uma pessoa que ela está querendo vingança de verdade. Ela não quer o bem da outra pessoa. Então ela fala assim, quando ela entende isso, fala assim, ah, então eu vou pensar mal e ela vai receber, né? Mas o fato é que isso não sai impune para nenhum dos lados. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. O que você deseja para o outro é o que você vai acabar se envolvendo. Então não tem como. As leis divinas são leis perfeitas, imutáveis e para o bem. Então, se a gente causa o mal, a gente acaba recebendo de volta esse mal, porque a gente entra nessa faixa vibratória. E se a gente deseja o bem, por mais que a gente seja incompreendido, isso de certa forma beneficia a pessoa, e mesmo que não beneficie, porque às vezes a pessoa se fecha, nós somos beneficiados pela emissão dessa vibração. E aí ela ainda segue explicando: a mamãe recolheu-se há alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Olha isso. A mãe está internada num hospício depois do que aconteceu. Amália e Cacilda
entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor. Então, vocês conseguem agora fechar a história, né, do que está acontecendo? A única que é um ser mais iluminado já partiu, né, que é a Paulina. Está no plano espiritual. Encarnados existiam Amália e Cacilda, duas irmãs, e Edelberto e Agenor. E tá aquela briga que é tão difícil da gente ver aqui na Terra, né? Por conta de herança. Então, Amália e Cacilda brigando, entrando em luta judicial contra Edelberto e Agenor. Enquanto quem juntou tudo aquilo também está sofrendo. A mãe agora já está no hospício porque está angustiada com tudo que está acontecendo. E os filhos só estão querendo saber de quem vai ficar com o quê. Aliás, então agora também a gente consegue fechar o quadro. O Edelberto acelerou a morte do pai porque tinha interesse na herança logo. Então, olha isso, Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Então, aqui o exemplo de algum grande rico que partiu, algum filho que acelerou isso para já pegar logo, e agora estão em tudo esse desalinho, né, espiritual. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se a sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Então, olha isso. O quadro já é terrível por si só, mas ele não precisava ser tão grave quanto está se ele, o pai, perdoasse. Se ele, daquele lado, não emitisse vibrações de vingança por conta do que o Edelberto fez com ele. Aqui, aí a Paulina falando, aqui, né, no mundo espiritual, vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. Então, na época, né, era cruzeiros. E é o que ela está falando. É uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros, mas que todos os seres envolvidos, né, os seres divinos, porque são seres divinos, são da criação divina, como todos, mas estão envolvidos nessa trama, nessa vibração extremamente, né, gananciosa. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? A Paulina fazendo o pai refletir, né? Que adianta você ter juntado tanto dinheiro se não trouxe felicidade para ninguém? E aí olha o que ele responde: mas eu leguei enorme patrimônio, a família atalhou o infeliz, rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Então olha isso, ele está justificando. Eu juntei tudo isso porque eu queria o bem dos meus filhos. E olha se também não é o engano, né, o equívoco de pensamento de muitos aqui na Terra, que acham que para os filhos serem felizes, eu tenho que deixar uma boa herança. Paulina não o deixou terminar retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Olha isso daqui é frase também para a gente guardar, botar, para ficar lembrando. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Então, quem é que de nós sabe o que é melhor nessa questão de avaliação dos bens materiais, né? Ele achava que era o melhor para os filhos, mas nem sempre nós sabemos o que é melhor. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhe a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Então, olha aqui, ó. É muito importante a gente pensar nisso, gente, pelo seguinte, porque senão a gente toma um quadro como esse e generaliza mais uma vez. Assim, então, todo mundo que junta dinheiro, que trabalha e tem muito dinheiro, está condenado a uma situação como essa. Não, não é verdade.
é que a maioria ainda dos seres que ainda são imperfeitos aqui nesse plano que a gente vive, infelizmente ainda agem assim. Mas olha o que ela está falando, que não seria tão ruim assim. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos filhos, dos nossos familiares, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto. Então, ele muito provavelmente se preocupou demais com juntar dinheiro, mas nunca passou valores morais e trabalho honesto. Ele era uma pessoa que provavelmente visava o conseguir, independente de como. Então, agora, trabalhar honestamente para poder honrar aquilo que está ganhando é outra coisa. Talvez, então, se ele tivesse juntado uma fortuna, mas colocando esses valores nos filhos, a situação seria diferente. Ó, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas, às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. E é o que aconteceu no caso deles. E é o que acontece no caso de muitos. Querem conquistar dinheiro para alimentar uma vaidade, para falar assim, olha o que eu consigo, olha como eu sou rico. E ambição, né? Eu quero mais, quero ser cada vez mais. Então, infelizmente, muitos ainda costumam juntar dinheiro com essa finalidade, querendo viver acima dos outros. Não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Então, esses são os verdadeiros tesouros. Ela já colocou aqui para a gente algo que fica muito claro. O que é que deve ser a nossa busca, né? Nós podemos ter conquistas materiais justas, honestas, e isso até cada vez mais a gente reverter para benefício de outras pessoas. Não está errado em você ser próspero, né, financeiramente. Mas a questão é, primeiro, o porquê que eu estou juntando dinheiro, né? E o que é prioridade para mim? São esses valores materiais ou esses valores que ela está falando aqui? Que raros são os que procuram conquistar, raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, não é qualquer conhecimento, qualidades de tolerância, luzes de humildade e bênçãos de compreensão. Então, isso é o tesouro. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastando-nos dos serviços do Pai, esquecendo a lapidação do nosso espírito. E é o que ele fez, né, de certa forma. Ele impôs aos filhos aquilo que para ele achava que era importante, o capricho de juntar dinheiro, e acabou educando os filhos da mesma maneira. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. Quer dizer, nenhum ser, nenhum filho de Deus nasce com esse objetivo. Todos nascem com o propósito de evoluir, de crescer moralmente, né? Intelectualmente e moralmente. Então, ninguém nasce no planeta para isso. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência. E é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria. Quer dizer, não tem nada de errado em você realmente conquistar, mas saber administrar com sabedoria. Porque Deus também coloca os bens materiais na terra, e isso não é coisa do diabo, do demônio, como muitas pessoas pensam, né? São recursos, são coisas que Deus também criou. O problema é o que a gente faz disso, que é desviado para o lado do bem ou para o lado realmente dessa prisão, como nesse caso. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Então, algumas diferenças que são cruciais, né, para a gente entender aonde que começa o desvio
de um princípio de uma vida que às vezes você vê começando com isso e terminando num caso como o que está descrevendo aqui. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Olha a Paulina deixando claro que foi ele quem foi o responsável por isso. E ele está culpando o Edelberto, né? Debalde, no outro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Então a Paulina já tentou muitas vezes, mas ainda, infelizmente, sem muita conquista. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, quer dizer, a mãe deles também era uma pessoa que, de certa forma, valorizava isso, achava que era importante. Ela também se alimentava, né, dessa vaidade, dessas riquezas e tudo mais. Então, enquanto você e a mamãe estavam se preocupando só com aumentar cada vez mais a fortuna, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que a desposaram. Olha como é uma cadeia, né? Eles, extremamente materialistas, só preocupados em ganhar dinheiro. Acabou criando duas filhas que não se preocuparam em ser úteis, acharam que a vida era fácil. Então, e por ter muita facilidade, só queriam aparecer perante a sociedade. E o que acontece com isso? Atrai quem? Encontraram também ociosos, pessoas que queriam se beneficiar de uma vida como a que elas demonstravam. Então, e que acabaram se casando com ela, visando vantagens financeiras. Então, se casaram por interesse. Agenor repudiou o estudo sério, quer dizer, o outro filho não se interessou pelo estudo, porque era rico, entregando-se a más companhias. Então, aquele que vai só quer curtir a vida, gastar dinheiro, se envolver, não está falando que é isso, mas se envolver com festas, drogas e inúmeras outras abusos das sensações físicas, né? E Edelberto conquistou o título de médico. Então, Edelberto, olha isso, o que fez a eutanásia, ele era médico. Ele conseguiu ser alguém com diploma, mas alheando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe à maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Então ele foi médico também, não por vocação, mas também porque provavelmente o título de médico interessava ao próprio orgulho, à própria vaidade. E ele era médico, mas não era um médico que vestia a camisa daquele que quer ajudar o outro, né? A beneficiar aquele que ele está tratando. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia da herança. Então, se no capítulo anterior a gente viu o Francisco, o exemplo de uma história de alguém extremamente apegado à forma, à beleza, né, ao próprio corpo, nesse agora a gente está vendo uma trama de pessoas envolvidas com o vislumbre, né, do que o dinheiro faz com muitos dos encarnados. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: Maldito Edelberto, porque agora ela tinha acabado de falar do Edelberto, né? Então imagina, ela estava descrevendo tudo aquilo, tudo fazendo ele entender que a culpa não era dos filhos exclusivamente, é claro que eles têm a parcela deles, mas que foi ele quem estimulou a tudo isso terminar assim. Mas quando ele toca no nome do Edelberto, falando que ele era médico e um médico que não era tão bom assim, aí ele volta, né? Maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Então, olha isso, né? Olha o que está no ponto principal da revolta dele. Ele ainda queria acabar de organizar para quem ia o quê, né? Necessitava ainda regularizar minhas disposições testamentárias. Mas o Edelberto me matou antes. Porque daí, provavelmente,
A gente aqui vai ser também, na verdade, uma suposição, né? Mas talvez o Edelberto não fosse tão beneficiado se ele fizesse o testamento, quanto se ele provocasse a morte antes. Então, de alguma maneira, o Edelberto interrompeu o processo do testamento ser concluído. E aí ela, ouvindo tudo aquilo dele de novo, falou: cale-se, papai. Tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. Quer dizer, aí ele voltou. Entrou aquele negócio que você fala, a pessoa não ouve. Às vezes ela está ouvindo, ele ficou sensibilizado no começo, mas aí logo volta aquela reverberação mental, né? Que a pessoa está deixando a outra falar, mas só até esperar a vez de poder continuar falando aquilo que ela quer continuar falando. E é o que aconteceu aqui nesse momento. Ele continuou a praguejar em voz alta, falando, 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 não dando ouvido à filha. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar. Aqui o que eu falei no começo do capítulo. Por mais que a Paulina já estivesse em um certo equilíbrio, é relativo o equilíbrio dela. Ela tem já condições de poder visitar, porque ela, no estágio ainda inicial, ela consegue falar o que tem que falar, ela consegue ajudar. Mas olha isso, aí ela começou a ser tirada também do ponto de equilíbrio dela. Ela estava pronta para começar a discutir com o pai, aí a Narcisa percebeu que aquilo já não ia ser útil. E aí só de olhar, endereçou-lhe um significativo olhar, chamando Salúcio para socorrer o doente em crise. Porque o pai começou a entrar em crise de novo. Então, na mesma hora, a Narcisa já chamou o Salúcio e eles iam ter que, como a gente já viu, aplicar passes, às vezes de prostração, às vezes de reenergização, às vezes aplicar algum remédio, alguma água magnetizada, seja lá o que for. Mas o fato é que o pai dela entrou em crise por conta da conversa. Teve uma dose de melhora, alguma sensibilização? Teve, mas ainda voltando a cair nas crises que ele sempre tem tido. Calou-se Paulina. Então, olha isso, ela percebeu que ela ia se desequilibrar, percebeu a intervenção da Narcisa, e essa também é uma grande diferença de alguém que já tem condições de poder ir num local como esse. Porque ela não se perde. Ela tem tendência de se perder, porque ela sabe que ela também tem um limite. Mas a hora que ela percebe isso, ela consegue se frear. Então, calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Então ela viu que na conversa não ia ser produtivo, e aí ela volta a dar carinho para ele. Começa a acariciar o pai praguejando lá, e ela, de certa forma, passando uma energia, uma vibração de amor para ele, independente do que ela teria para falar. Daí a instante retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. O André Luiz então falando que ele acompanhou tudo isso e estava impressionado com aquilo que ele tinha presenciado, né? As duas amigas trocaram confidências, ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Então, ela, você vê, né? Ela saiu ainda numa conversa boa com a Narcisa, ela não se desequilibrou, não se desesperou, mas ela ainda é triste, porque não conseguiu ver o pai na condição que ela gostaria. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Então, na maioria das vezes, os casos de herança é muito raro, né? Alguém que fala assim: ah, não, eu abro mão da minha parte, pode fazer o que quiser. Se ele quer mais, dá mais para ele. Quem é que a gente ouve falando isso? Né? Todo mundo encontra justificativa. Ah, não, o que é justo é justo. O que é meu, vai ser dos meus filhos. Né? E assim continua o caso da herança que ainda as pessoas encaram da mesma maneira. Por isso que ela fala, Narcisa, os casos de herança, em regra, são extremamente complicados, com raras exceções. Então, deixando claro que não é todos,
Não são todos os casos que se desfecham dessa maneira, mas existem as raras exceções. Com raras exceções, acarretam enorme peso aos legadores e aos legatários. Nesse caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. Então, no caso da Paulina que eles estão descrevendo, não está só falando da questão da herança, mas está falando de algo além, a eutanásia. Então, alguém acelerou, né, o processo do desencarne por conta da herança, fazendo uma eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão dela, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no progenitor quase moribundo a chamada morte suave. Então, olha isso, a Narcisa está contando que ela esteve lá, no momento em que Edelberto estava aplicando o que se chama morte suave, né? Que é a eutanásia. Tem depois, para quem tiver interesse com relação a esse assunto, porque tem muita gente que fala assim, poxa, mas então o Espiritismo condena a eutanásia, né? Existem isso, e esse é um dos casos que mostra que realmente não é questão de condenar, é questão de mostrar que o que a gente julga como sendo necessário, assim, porque a gente sempre foca no corpo físico, no sofrimento do corpo físico, e esquece que nós estamos encarnados por uma série de outros fatores. E o Chico fala uma frase que fala assim, ó, às vezes, 1 minuto a mais de existência resolve problema de séculos de um espírito. Então ninguém tem como saber se aquele é o momento que pode já ser abreviado ou não, respeitando-se a decisão individual de cada caso. Mas o fato é que espiritualmente a gente não sabe o que é que está acontecendo. Não é o que a gente está vendo materialmente. E a Narcisa contando então isso, né? Que ela estava lá quando Edelberto aplicou esse remédio e esforçamo-nos por evitar. Quer dizer, eles tentaram evitar aquilo, mas tudo foi em vão. O pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace, por questões de ordem financeira. Então, olha isso. Ele realmente tinha a intenção de acelerar a morte do pai, por mais que ele tivesse doente. E aí temos agora a imprevidência e o resultado: ódio e a moléstia. O ódio e a moléstia. Então, a imprevidência desse filho, o resultado, a inconsequência disso, a consequência disso, né? Imagina, não queria imaginar. O ódio que envolveu o espírito que ele acha que não existe mais. A pessoa que é materialista não acha que o espírito vai estar lá do outro lado ainda odiando ele, né? E agora doente. Ele está extremamente desequilibrado e doente do seu espírito. E com um expressivo gesto, Narcisa arrematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Então, essa fala da Narcisa no final deixa muito claro para a gente que não é Deus quem cria nenhuma dessas escolhas erradas que nós fazemos, né? Deus cria seres divinos, porque nós somos seres dele, divinos. Então, Deus criou os seres, que são divinos, e Deus criou o céu, que é a harmonia, o equilíbrio nas leis dele. Mas nós costumamos transformarmos-nos em espíritos diabólicos, criando os nossos infernos individuais. Então, a responsabilidade de tudo que a gente vive de ruim na nossa vida é escolha nossa. É transitória? A gente sabe já que isso, nem ele, nem o Edelberto, nem o Agenor, nem as outras irmãs vão viver essa trama infernal eternamente. Mas eles são os responsáveis por isso, porque Deus criou eles para outras finalidades. Só que eles se desviaram, e o quanto mais uma pessoa se desvia do caminho, mais é o caminho dificultoso de retorno para consertar tudo aquilo. Então, quanto mais se afunda num poço, mais é difícil a escalada de volta, né? Para voltar para esse céu que nós fomos criados.
E aqui, então, André Luiz termina esse capítulo falando, dando para a gente um pouquinho do exemplo dessa questão financeira, da questão dos bens materiais, da herança, das posses e tudo mais. E então terminamos mais um capítulo. Tudo jóia? Tudo claro? Ou alguma dúvida? Tudo Super claro, certo. claro. Tava pensando agora nessa última frase, que é aquela história, né? Que o inferno somos nós mesmos, porque é a gente quem faz as coisas tomarem o rumo que elas tomam, né? Não adianta a gente jogar a responsabilidade só nos outros. Não, exatamente. Não, e não é só nos outros, né, Bruna? Às vezes as pessoas culpam Deus até. É, Assim, que Deus esqueceu dele, que Deus tá me punindo. Ai, que Deus, por que que fez isso? E coloca realmente a culpa nos outros e em Deus. E ninguém enxerga que a responsabilidade de tudo que está acontecendo é de cada um. é. A gente tem que colher as consequências, né? Infelizmente, é assim que a gente aprende. E uma família materialista, assim, dificilmente os filhos não carregam esses valores também, né? Assim, Às vezes tem uma pequena consciência, né, Bruna? Mas tem enraizado isso que os pais passaram, muitas vezes. é, principalmente quando criança, assim, criança vê muito exemplo, né? Então fica na cabeça mesmo, Fica. é difícil. Exatamente. É para a gente ver também a responsabilidade que a gente tem, né? Em que valores que a gente coloca nos É, nossos filhos. Por- exatamente, Porque é o que vai determinar uma facilidade ou uma dificuldade dele mais para frente. com certeza. Muito bom. Beleza, então. Muito bom, muito bom. Foi ótimo. Então, até Muito a próxima. obrigada. Muito obrigado a todos aí. Uma ótima Obrigada, semana gente. para todos. Que Deus abençoe. Vocês Amém. também. Até Tchau, semana tchau. que vem. Até Boa semana que noite, vem. gente.